Olá, sou Alex Romeira, estamos no AprumaCast, você no prumo das melhores informações. Eu sou João Arthur Casado e hoje temos um tema interessantíssimo que são cidades inteligentes. Vamos lá, estamos hoje, João, recebendo aqui o Igor Oliveira, que é engenheiro de produção e é secretário de Desenvolvimento e Tecnologia de Açaí, aqui do Paraná, que foi eleita uma das 7 cidades mais inteligentes do mundo. Olha só que expressividade nós temos aqui. E queria, Igor, que você se apresentasse para o pessoal e fizesse uma breve introdução aí da sua jornada, carreira, história. Bom, meu nome é Igor Oliveira, né? Estou como secretário hoje de Ciência, Tecnologia e de Inovação lá de Açaí, né? A gente vem conseguindo colocar aí a cidade num eixo, uma cidade que eu não conhecia, uma cidade que Aí Açaí é a minha 5ª cidade. Eu sou assim, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas me coloquei para a interiorização do conhecimento para as cidades pequenas, né? E acabou que passei por 2 cidades paulistas, por 2 cidades baianas e agora caí no Paraná, né? E cheguei no Paraná por um acaso. Cheguei no Paraná por um acaso porque estava dando uma palestra e acabou que nessa palestra eu vi no LinkedIn ali falando, contratação do primeiro secretário de Ciência, Tecnologia e de Inovação através de um hackathon. Aí eu falei, nossa, nunca vi isso na vida, né? Vão me contratar por um hackathon, eu vou ter que fazer. Aí participei desse hackathon que o tema era apresentar um planejamento para a secretaria, né? Aí fizemos um planejamento, aí apresentei, ganhei e tive que definir se continuava em Candeias, uma cidade de 150 mil habitantes na Bahia, ou se descia para essa tal de Açaí, né, de 15 mil pessoas, que eu não sabia nem onde ficava. E aí fiz contato com alguns amigos que aí o Paraná sempre foi muito presente nesses movimentos, em especial voltado para a inovação, né? Então acabou que fiz contato com o Alex Canziani, fiz contato com a deputada Luísa, né, com a Cris Alessi lá de Curitiba. Vocês conhecem? E fui descer para conhecer antes, né? Então não conhecia nem o prefeito, não conhecia absolutamente ninguém. Para mim, Açaí era uma rede de supermercado, né? Eu não sabia, eu não tinha nem ideia que era uma cidade. E na época o prefeito Pitágoras ficou muito chateado comigo porque ele queria que eu estivesse lá ainda como secretário de Gestão Pública, que eu estava lá, mas eu precisava desse desafio para entender também esse paralelo, né? Porque eu estava já há 10 anos, basicamente, em um governo de esquerda e queria vivenciar um governo de direita para que eu pudesse ver o que teria de bom, ruim e fazer o comparativo com o Nordeste. E me deparei com uma colônia japonesa incrível, uma colônia japonesa organizada, né? Com um potencial a nível de educação muito grande, em especial na educação básica. E dali foram apresentados os primeiros desafios, que era construir uma incubadora, porque a Escola Técnica de Açaí ela estava ganhando todos os hackathons em Londrina, né? Então tudo que tinha de hackathon aqui em Londrina tinha alunos, os japoneses iam lá e ganhavam, eu ficava em segundo lugar, e isso chamou a própria atenção e houve essa demanda, vamos criar uma política pública voltada para isso então. Só que aí a partir dali eu comecei a introduzir um pouco de conceitos, né? De o que eu chamo de metagovernança, né? Vamos trabalhar várias governanças para que cada uma possa criar pilares de apoio para algo voltado para a educação. A metagovernança ela é um conceito hoje que nasceu, né, em Londres e muito por um professor chamado Patrick Dunleavy, e dali esse modelo ele olha para como é que você consegue segmentar um conjunto de práticas para que você possa agrupar pessoas, mas de uma forma diferente. E hoje até a metagovernança é uma coisa muito complexa, porque você tem, hoje com a IA, você tem as governanças algorítmicas, né? Aquelas que não precisam de pessoas, você não precisa ter pessoas dentro. Então acabou que a gente começou com, eu fiz essa sugestão ao prefeito Michel Bontempo, né? De início, Michel ficou meio assim, falou, Igor, mas eu queria só para uma incubação, não precisava. Eu falei, eu acho que para uma incubação a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai simplesmente botar essas pessoas ali. Qual vai ser o propósito de eu conseguir convencer um aluno, tá, a manter os seus projetos aqui, se ele está do lado de Londrina, se em Londrina tem o TFPR, tem várias universidades privadas, o que eu vou conseguir agregar de valor para ele?
Acho que a gente não tem que pensar em incubação, acho que a gente tem que pensar antes em formação de pessoas, né? Em formação de talentos. Então vamos criar uma esteira para isso? E aí ele topou. E aí a primeira coisa que a gente teve que fazer é criar uma metodologia integrada. Hoje a educação básica ela sofre muito, né? E eu falo como professor universitário. O fundamental está na mão do município, aí o fundamental 2, os anos assim, finais, na maioria das vezes, na mão do Estado. Depois, ensino médio na mão do Estado. Depois, o ensino superior na mão do governo federal, estadual ou das privadas. Isso faz com que o aluno, como a gente estuda por 15 anos, ele não tenha uma metodologia única. Uma vez eu posso estar num fundamental tendo um excelente investimento, mas eu posso ir para o Estado e o Estado não ter aquele mesmo investimento que eu estou fazendo. E eu estou depreciando ele e acaba que eu comprometo o investimento que o município faz. Então não tem lógica o município fazer um investimento muito alto, além do que ele é obrigado, né? Se o Estado não der a continuidade. Então eu comecei a trazer a secretaria para fazer esse funil. Vamos olhar para como é que a gente integra, como é que a gente olha da primeira infância ao ensino superior. Como é que a gente consegue trabalhar esse método de conhecer o João, ele está hoje no Fundamental 1, vai para o Fundamental 2, mas eu consigo acompanhá-lo como cidadão, não como aluno. O aluno ele pode estar no Estado agora, mas ele não deixa de estar no território, ele não deixa de estar ali. Como a gente pode acompanhá-lo? Então a gente começou a fazer com que a educação pudesse transbordar como um driver de desenvolvimento, como um vetor de progresso para a cidade. Então isso é uma pequena síntese, se eu puder falar pequena, de como que a gente está fazendo. Mas é uma questão interessantíssima isso que você fala. E assim, o tema hoje é cidades inteligentes, você ganhou prêmios a esse respeito, hoje palestra em vários locais. E a base dessa cidade inteligente, pelo que você fala, é educação, né? Foi visto até que no Brasil ele gasta por volta de 3 mil e poucos dólares por ano por aluno, né? Que não é um gasto assim tão pequeno, né? Mas também não é dos maiores países do mundo. Como que você conseguiu, com essa sua visão de educação, né, trabalhar essa comunidade? Foi só com dinheiro público? Foi com parceria público-privada? Como que foi esse pensamento macro, né? E da onde isso levou para uma cidade inteligente? Eu acho que a primeira coisa é, de fato, nós entendermos a questão da metagovernança. A primeira governança que a gente tem que estar trabalhando é a governança colaborativa. É como eu entendo a sociedade. Não adianta nada eu achar que eu posso pintar de branco, de preto, o que for, se eu não conseguir entender comportamentos, né? Então eu precisava, antes de mais nada, entender o comportamento da sociedade e saber quais são as dores que existem ali. Porque nós estamos dentro de um território e um território hoje nada mais é que um grande repositório de pessoas que têm desejos, que têm problemas e como que a política pública toca neles. Então acho que esse foi um ponto que a gente precisou, antes de mais nada, entender isso. E aí quando você entende, você vai fazendo a aplicação de governança transformacional. E aí você cria de fato uma metodologia para como é que, em cima dessas dores que existem, como é que você pode estar colocando isso em uma régua de futuros, tá? E você conseguir, em cima desses futuros, desenvolver um trabalho de cenários. Porque ninguém prevê futuro. Ninguém consegue chegar e falar, não, eu vou fazer a cidade sair do ponto A para o ponto B dessa forma. A gente tem que saber quando e como a gente quer chegar, mas antes de mais nada a gente precisa criar cenários exploratórios. E aí existem muitas metodologias para se aplicar o que a gente chama do foresight, né? Como é que você usa uma visão de futuros, você tem ali um ponto flutuante que você ainda é utópico, né? Mas quanto mais próximo você chega, tá? Ele vai se transformando em algo planejável. Então a gente precisa ter sim, hoje a SAI trabalha com planejamento estratégico de 2032. Porque 2032 ele ultrapassou a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a SAI em 2032 faz 100 anos. Então, como a gente quer chegar em 100 anos? Quando ela fizer o centenário dela. Como é que a gente olha para um aluno hoje que tem seus 12 anos? Né? Eles vão estar com 19, com 18. Como é que eles querem chegar?
E esse é um trabalho que a gente começou a instigar um aluno de 11, 12 anos, porque quando você instiga um aluno de 11, 12, você instiga a família também. E aí você começa a criar acreditações para que ela possa participar com você e não mais eu estar ali num gabinete e achar que eu estou tomando a melhor decisão e amanhã eu estou sendo criticado. Mas como que a gente consegue trazê-los para que eles possam participar, para que eles possam apresentar. E hoje, com a metodologia da cultura da inovação, você consegue não só trazer as dores, você coloca ele para idear, você coloca ele para cocriar, para que ele possa estar pensando, desenvolvendo, construindo protótipos sobre como ele imagina que seja a resolução daquele problema. Então isso é um desenho que transborda, e por isso que para a gente, hoje que a Açaí está pelo 2º ano consecutivo entre as 7 cidades mais inteligentes, muito por força do intelligent, não por força do smart. Acho que o termo smart city, né, cidades inteligentes, ele é um termo muito polissêmico, né? Você pode levar ele para vários lugares. Se você botar no Google lá, cidades inteligentes, vai vir uma imagem toda futurística. Mas o que é de fato uma cidade inteligente? É uma cidade que toca nas pessoas. É uma cidade que consegue gerar experiências e valores para a sociedade. E isso, óbvio que com o uso da tecnologia, isso facilita. Isso te carrega para uma velocidade de transformação muito maior. Mas você precisa antes cuidar do seu intelligence. Você precisa antes cuidar, de fato, do teu capital humano. Porque é a partir dali, quando você consegue tocar, e a cidade pequena faz isso com muito mais facilidade. Ela faz isso com propriedade. Eu me lembro que quando nós chegamos e começamos no dia 19 de agosto de 2022, foi quando a gente lançou esse modelo no Castelo Japonês, né? E no Castelo, eu usei o Castelo como uma grande provocação para os CEOs das multinacionais, já que eu tinha uma relação com eles por conta de questões pretéritas, e utilizei, vamos lá conhecer, eu estou em Açaí agora, vai lá conhecer o Castelo, vai lá conhecer o Castelo. E acho que Deus botou a mão e eu tive 154 CEOs presentes ali, de todos os tamanhos, né? E dali eles começaram a enxergar Açaí como um living lab, como uma cidade de mercado, uma cidade que pudesse, né, estar construindo protótipos e coisas muito mais baratos do que eles fazerem aplicações nas cidades maiores. Então, o custo para que eles conseguissem fazer uma aplicação em Curitiba, em São Paulo, tá, seria de uma rua, de um bairro, de um prédio. Mas Açaí eles podem chamar Açaí de seu, né? Eles podiam fazer para todo... que a cidade pertence a Google, a cidade pertence à Microsoft. Então a gente começou a chamá-los para que eles pudessem nos ajudar com esse vetor de transformação, né? Para que pudesse aumentar a caixa de ferramentas e colocar isso à disposição dos alunos, né? Para que os alunos pudessem ver, tem gente acreditando na gente. E acho que esse foi o ponto mais forte. Eu nem olhei muito para o cenário financeiro de chegar ao que vocês podem nos dar de investimento. Eu acho que isso era uma consequência. A gente olhou para como é que eu consigo ter você aqui com os meus alunos. Como é que eu consigo ter vocês aqui para que vocês possam criar uma acreditação em um novo formato de cidades inteligentes. E assim a gente conseguiu fazer 93 memorandos de entendimento em 2023. Né? A gente assinou com 93 multinacionais para que pudesse colocar a cidade aberta como Living Lab, para que ela pudesse fazer diversos tipos de experimentação. Isso no dia de hoje, me gera até um certo problema, né? Porque a cidade pequena ela não comporta isso. Ela não consegue ter, de fato, um elenco voltado para esse volume e a gente teve que calibrar isso. Né? Mas de 2022 para 2023, isso foi a nossa grande febre. Então, eu acho que o modelo de cidade inteligente que a gente vem conseguindo consolidar é um modelo que, primeiro, vamos letrar. Vamos letrar, mas vamos letrar no século XXI. Porque a gente ainda olha para um modelo de escola do século XVII, né? A gente ainda usa tecnologias do século XV quando a gente olha papel, caneta, carimbo, né? Como é que a gente consegue trazer as tecnologias para o dia de hoje e que elas façam sentido para uma transformação da sociedade? E não porque eu acho bonito, porque eu vim em Paranavaí, né? E vi lá que tem algo interessante, eu quero estar ali as copiando. Mas o que a cidade quer de fato? Então isso é uma demanda em especial para a governabilidade municipal,
ela é muito difícil fazer. Porque você também tem que mexer com mindset de crescimento, você tem que mexer com mentalidades de como que um gestor olha para uma cidade, você tem que mexer com o eleitor, como ele olha para o voto. Então isso tudo são transformações, que o que a Açaí vem fazendo é de fato uma ação de ruptura, uma ação que de início não foi fácil. De início não foi fácil. Em especial, você quando toca no que você controla, beleza. Mas quando você tem que mexer com comportamentos, aí você precisa de tempo. E eu falo com o prefeito, prefeito, a gente aprende em 15 anos na educação básica. Se fosse fácil a gente conseguir transferir conhecimento, em 1 ano a gente pegaria tudo e jogaria isso para dentro. Mas não, a gente aprende em 15 anos, a gente aprende devagar. O cérebro precisa de tempo para conseguir levar para o córtex. Então, a mesma regra serve para uma cidade. A gente tem que mexer com comportamentos que estão lá do século XV, do século XVII, quando a gente olha para a política pública do século XIX. Então, como que a gente traduz isso hoje para uma nova sala de aula? Ninguém mais quer ficar dentro de uma sala de aula ouvindo o professor. E por quê? O professor não é mais o centro do conhecimento. Antigamente eu tinha o livro na mão, eu mandava na sala de aula. Hoje em dia, né, o conhecimento ele é omni, ele está num celular, ele está em diversos lugares, né? E o que o professor ele tem que saber fazer? Ele tem que saber orientar um aluno para um problema chamado infobesidade. Ele tem que saber fazer com que o aluno saiba lidar com uma carga de informações e o que de fato ele vai levar para a vida dele. O professor deixou de ser de fato um docente tradicionalista, ele precisa ser um preceptor. Ele precisa ser de fato, você tem vocação para isso, beba desse conhecimento. Você tem para isso, beba desse conhecimento. As múltiplas inteligências de Gartner, né? Então, como que você trabalha isso? Como é que você faz esse movimento acontecer para que você consiga orientar um talento? E esse talento, e acho que a gente entrou nesse ciclo agora de assim, Açaí, eu quando peguei o ano passado, nós começamos a olhar a heterogeneidade de formações. Eu tinha o carro-chefe, infelizmente, e aí com todo respeito aos advogados, mas infelizmente o direito ele ainda é um curso muito forte, que as pessoas buscam estabilidade. Elas não fazem apenas porque querem ser advogados, elas querem fazer um concurso, elas querem... E isso a gente tem que tirar um pouco disso deles. A estabilidade cada vez mais vamos perder, vai acabar. É muita gente no mundo, não tem como, né? Então a gente está seguindo. E aí você tinha 5 aqui, 5 ali, 5, e os cursos eram 50 cursos para uma cidade de 15 mil pessoas. Né? Então o que a gente vem fazendo hoje é orientar esse jovem. Você quer, sei lá, fazer engenharia naval? Você vai fazer, mas Açaí não tem mar. Então você vai embora, tá? Você quer fazer? Infelizmente, se você escolher isso, eu não consigo te dar apoio. Porque o teu retorno de investimento para mim é muito pequeno. Agora, se você for para o agro, aí eu até banco a sua graduação. Eu vou bancar porque eu vou te reter. Eu vou fazer de tudo para que você fique aqui. Eu vou achar emprego junto com você. E aí ele ganha um parceiro. Né? O cidadão ganha um parceiro porque não é só estar ali junto com eles. Não, eu estou subsidiando. Eu estou subsidiando graduação, pós-graduação, eu estou fazendo parcerias para que essas empresas possam gerar empregabilidade. Então, são novos formatos que hoje eu consigo fazer entrar na cabeça do jovem e fazer com que ele possa entender isso. Inclusive home office, né? Eu vi numa palestra sua que home office lá em Açaí é um espetáculo. O teletrabalho hoje ele é fundamental para que você consiga reter para uma cidade pequena. A conectividade em uma cidade pequena, ela está muito mais associada para você ter potencialidade de que a gente chama de interoperabilidade. É fazer com que você consiga se conectar com o Japão, com os Estados Unidos, eles gerarem emprego e você está ali ainda. Né? Então o teletrabalho hoje ela é uma ferramenta muito forte para uma cidade pequena. É igual uma IA. Uma IA hoje, quando a gente olha para aprendizado de máquina, a gente olha muito ainda para aquela camada mais superficial, né? O ChatGPT, o Gemini e tal, mas a inteligência assim, artificial, ela tem um poder de substituir um profissional que às vezes uma cidade pequena não vai conseguir ter, né? Porque é caro, porque esse profissional ele é competitivo, então ele vai ganhar seus 20 mil reais e a cidade não consegue pagar isso, mas o aprendizado de máquina consegue trazer esse conhecimento para dentro de uma cidade pequena e aplicar em cima de um robô, aplicar em cima de outros formatos, que a gente chama de governanças algorítmicas, né, para que isso possa fazer com que a cidade pequena aumente a sua capacidade de pensar. A gente tem um caso agora que é um caso extremamente verdadeiro. E aí eu acho até importante a gente falar aqui no podcast de tanta assim,
relevância, né? Porque a gente, quando começou esse projeto, nós fomos para Brasília, né? Na época foi para o Ministério da Economia, para conversar com a Secretaria de Governo na Cipo Digital, porque a gente queria fazer adesão ao GovBR. Eu queria trazer o GovBR porque se os cidadãos estão mandando dados para lá, eu falei assim, pô, se eu tiver acesso a esses dados, eu vou conseguir saber quem é o João, a Maria, o José, eu formulo política em cima dele, eu faço uma modelagem individualizada. Aí fomos hiper bem recebidos, tal. Todo mundo gostou da ideia, aí saímos de lá, o prefeito ia assinar já a cooperação com a rede GovBR, e aí eu falei, tá, eu vou ter acesso aos dados quando? Não, mas eu não tenho acesso aos dados. Eu falei, peraí, eu assino, eu vou dar dados para vocês e vocês não me dão os dados de volta? Ah, mas tem um problema grave, as cidades pequenas não sabem lidar com a LGPD ainda, vai que vaza informação, tal. Eu falei assim, não, então não tem lógica. E eu voltei no avião naquele dia revoltado, assim, pô, mas eu vim aqui para fazer essa negociação, até que vem um insight de chegar, de colocar... Pô, mas peraí, eu tenho 15 mil pessoas, será que eu sou incompetente para não conseguir recadastrar as 15 mil pessoas? Não estou falando de 150, de 100, é 15 mil pessoas. E aí, quando eu falei isso com o prefeito também chegou, teve o mesmo insight, ele falou, pô, vamos pegar os agentes comunitários de saúde, que conhecem cada rua, vamos fazer um trabalho do zero, não vamos nem pegar bases que existem, né? Vamos fazer um trabalho do zero. E assim a gente conseguiu em 72 dias, para ser preciso, a gente conseguiu chegar, né, num número que a gente considera que é um número muito próximo do que a Açaí tem hoje, né? E isso foi espetacular, porque a gente criou o nosso GovAçaí, né? E o GovAçaí, ele começou a trazer exatamente de não mais trabalhar com amostras, com estatísticas, vamos trabalhar de fato com o núcleo domiciliar, com o núcleo familiar. Quem é da família que está em Açaí? Eles moram aonde? E o que eles precisam? Aonde eles estão? Eles consomem algum tipo de política pública, né? E você começa a ter uma experiência do cidadão em mãos, sabendo que de fato eles estão fazendo. E o GovAçaí nos levou para as 7 comunidades. O GovAçaí nos levou para essa realidade, porque a gente começou a ter dados e evidências para trabalhar na dor individual de cada família, né? E esse trabalho, olha como é importante a gente se dedicar a uma coisa que uma cidade pequena como a nossa consegue fazer e representa das 399 cidades, está falando de 300 cidades daqui, né? A gente, esse ano, saiu uma nota técnica do IBGE colocando que a cidade caiu de 13.797 para 13.488. E a gente ficou abaixo da linha de corte que mexia com o nosso fundo de participação dos municípios. Em vez de a gente estar com 1.0, a gente caiu para 0.8. Açaí foi uma das 17 cidades no Brasil que teve perda de FPM, né, por conta de um declínio populacional. Isso, quando chegou para mim, eu falei, não, tem algo errado. Açaí está crescendo. Açaí hoje, de acordo com o GovAçaí, tem 14.285 pessoas, né? Não tem lógica. E aí entra o problema do Brasil. Como é que é feito o cálculo censitário? Por um método de Cortex, né? Que ele pega 2022 a 2010, ou seja, ele ignora o valor presente. Ele não olha para 23, 24, 25. Ele vai de 22 para trás, faz uma amostra e te aplica se você está tendo crescimento ou não. Aí olha o crime que é isso. Uma cidade que sabendo que estava tendo perda populacional, cria uma Secretaria de Ciência, institui um plano até 2032, esse plano não é visto, porque 2022 não tinha ainda, né? E ela está fazendo um trabalho de retenção que não está sendo vista, está numa invisibilidade, né? E ela está sendo punida em perder receita porque, de fato, essa invisibilidade não chegou aos órgãos de amostragens ao nosso país. E aí a gente entrou com uma contestação agora, né? Mas eu tinha dados e evidências, a deputada Luísa Canziani nos ajudou, e eu agradeço muito a ela, porque a gente vem conseguindo, por conta de um trabalho que começou lá atrás. Se eu não tivesse isso, eu seria mais uma cidade pequena que não iria conseguir provar, que iria apenas contestar e iria ficar naquele esquecimento, porque o IBGE, como órgão soberano, eles iriam chegar e falar assim, não, vocês estão errados e pronto. Agora eles não podem comigo.
Agora eles têm dados. Agora eu tenho dados. Eu tenho dados em governança, eu tenho lei, eu tenho decreto, eu tenho acompanhamento, eu tenho o Ministério Público do Paraná, eu tenho a ANPD comigo. Agora eles vão ter que me ouvir, né? Então isso faz uma diferença de uma cidade pequena, porque eu não quero ficar trabalhando com dados de IBGE de 2010, de 2022. Eu trabalho com dados de 2025. Eu estou em tempo real. Eu estou em tempo real com a cidade. Então isso faz de Açaí uma cidade diferente. Já acho que é uma boa forma de você replicar isso, né? Porque nós temos também em Paranavaí uma cidade que fechou um censo com 96 mil habitantes, que a gente sabe a diferença que você aplicar uma cidade, se ela ultrapassar 100 mil habitantes já seria um impacto bem positivo para a cidade. Mas eu acho que assim, a gente vê muito essa ponta do iceberg, que são essas conversas que tratam do sucesso de fato da cidade. Mas o nosso público, eu acho que é bem bacana ele querer entender o começo dessa história. Porque realmente a gente vê o sucesso de Açaí, ele é indiscutível, mas o que levou aí o nosso amigo Igor a escolher a engenharia de produção, a escolher tecnologia, da onde veio isso, né? Da onde surgiu todo esse carinho, esse entusiasmo que você mostra frente a esse trabalho que você vem fazendo, Igor? As engenharias sempre foram algo que sempre me tocaram muito, né? Eu quando comecei a minha vida assim acadêmica, eu já venho de uma família de grandes assim acadêmicos, né? Então isso eu não tive muito para onde correr também, porque falaram, você vai para a universidade, aí quando eu entrei, acabou. Aí já chegado falaram, não, agora você vai para o estricto, né? Então eu fui seguindo e muito cedo eu já fui fazer um doutorado em Seattle, né? Então de Seattle eu tive boas experiências, de grande riqueza também a nível de conhecimentos como esse, em especial de governança, né? De como que eu poderia fazer a aplicabilidade. E aí eu nunca me imaginei como agente político, né? Eu quando comecei a fazer isso tudo, eu queria muito estar trabalhando modelos de governança para o Brasil. Era o foco. Só que acabou que dali eu fui chamado para poder estar coordenando pelas duas universidades, UF e o UFRJ, né, para estar coordenando assim, projetos que tinham valores criados com a cidade. E comecei a trabalhar pesquisa com eles, tal, mas sempre ainda como pesquisador, né? Sempre ainda ali como pesquisador. Até que um belo dia, um prefeito de uma cidade de São Paulo, chamado Cruzeiro, né? Eu peguei um prefeito Celso, que estava com câncer. E o Celso ele chegou para mim e ele falou, Igor, ajude a nossa cidade, por que você não vem para cá ser secretário? Eu disse, não tem interesse, né? Não tem interesse algum, tal. Só que ele foi me comovendo porque um cara muito íntegro, um cara que estava fazendo uma excelente gestão e estava morrendo, né? E aquilo, eu quando entrei para Cruzeiro, passaram-se alguns meses, ele faleceu, né? E eu carreguei isso para a vida. Eu disse, não, então alguém lá em cima me trouxe para cá e falou que eu tenho que seguir essa jornada. E dali eu entrei na vida pública vamos dizer, no meu primeiro dia eu fui chamado pela minha família e falou o seguinte, se sair uma notinha sua no jornal, você é deserdado. Que loucura. Porque a fama do setor público é uma fama muito ruim, é uma fama de prostituição a nível de ética, né? Então isso tudo e é uma coisa que eu tento carregar comigo. Eu tento ser uma pessoa que estou como agente político, mas não tenho partido. O que eu gosto de fazer é pesquisar, é estudar. E eu tento carregar isso na minha essência. Eu me lembro quando eu fui fazer uma palestra no PDT em Brasília, né? Aí uma professora levantou a mão e falou, qual é o seu partido, professor? Eu falei assim, não tem partido, então saia dessa sala, porque quem é professor tem que ser de esquerda. Quem é? E aí veio com uma fala, eu não sou, eu vejo valores, né, em ambas eu tento ser isento, porque para mim eu tenho um conjunto de lições que foram assim conjugadas por diversos lados, né? Seja de um lado direito ou de um lado esquerdo. E eu acho que isso me traz valias, né? Porque eu consegui transitar bem nessas minhas 5 cidades, em governos de direita e esquerda. Tive uma participação especial no Ministério de Ciência e Tecnologia também por um ano, né? Então isso me traz experiências de vida que me permitem estar em Açaí hoje fazendo essas aplicações de forma empírica, né? Mas também
que consiga tocar aí com muita verdade no cidadão. Uma pergunta, o podcast aqui, o pessoal gostaria de saber como a engenharia de produção, né? Vamos falar assim, o doutor é engenheiro de produção, tal, professor. Isso daí ajudou nessa sua lida com prefeituras e integrar secretarias? Como que isso aí funcionou para fazer com que a gestão pública melhore? A gente falava um pouquinho antes aqui sobre valores que vão para a educação, por exemplo. Num comparativo rápido, às vezes o valor que paga-se na área pública é pouco, porque é necessário, mas quando comparado, às vezes é o mesmo valor de uma escola privada, né? Então é uma questão de gestão. Total. E lá você consegue dar umas ajustadas para que o negócio tenha desempenhos melhores. Como é que foi isso, sendo um engenheiro? Isso é legal nos dois sentidos. Primeiro, vou trazer essa sua última frase. Hoje, por exemplo, nós temos uma instituição privada em Açaí de ensino. E todos, vamos dizer assim, todos os alunos mais elitistas iam para a instituição. Hoje, os colégios públicos, né, de Açaí especial, eles estão basicamente esvaziando as salas de aulas do setor privado de Açaí. Pais que falavam que não queriam botar no setor público falaram: nossa, meu filho está desenvolvendo como nunca, né? Eu tenho relatos de pais assim, falando que, Igor, a melhor coisa que eu fiz foi levar para o Colégio Barão, um colégio estadual de ensino fundamental 2, porque ali está tendo os melhores investimentos, as melhores práticas, os melhores olhares. Então é diferente para uma cidade pequena. E o valor da engenharia, eu tive essa pergunta pelo presidente Ciclodemir Rascari, né? Ele falou: Igor, qual é o percentual da participação das engenharias quando você constrói uma cidade inteligente? Eu disse para ele que, sem qualquer dúvida, é acima de 80%. Porque hoje na engenharia, por que a gente faz essa conexão especial com a engenharia de produção? A engenharia de produção antes era muito específica para fazer a melhoria de desempenho, né, e a economia de esforço dentro de uma indústria, por exemplo, né? No setor público, você consegue aplicar métodos como a teoria dos 6S, por exemplo, quando você olha, né, métodos que estão olhando para a dimensão de esforço e a dimensão de resultado, e como que você aplica benchmarkings voltado para desempenho. Mas desempenho basta? Não, porque desempenho eu estou orientado a serviço. Eu preciso também fazer valores de desenvolvimento local. E aí eu tenho que me orientar a impactos, a resultados, né? O setor público ele é muito calibrado para se orientar a serviço. Isso é caro. Isso é muito caro. Hoje o maior ralo, seja de uma cidade grande ou pequena, é exatamente essa mentalidade. Eu falo que quando eu estava no Ministério, o INSS, por exemplo, falou: não, vamos pensar em fazer uma sala bonita, com climatização, com TV, com ar-condicionado, com cafezinho, porque os nossos idosos são importantes. A gente precisa dar qualidade de vida para eles. E aí ele chega num espaço desse, pega a senha 984 e fica lá o dia todo. Era melhor dar um ventilador de teto caindo aos pedaços e ele pegar a senha 3, a senha 2. Então a gente se orienta a serviço. A gente acha que o serviço, a gente está ganhando o cidadão. Mas o serviço, além de ser caro, ele não vai me quantificar para o desenvolvimento. Ele vai trazer, de fato... Eu tive uma relação em uma cidade que eu trabalhei que um médico chegou e falou: meu PSF está ao caos, prefeito. Eu preciso de mais gente para cá. Aí o prefeito fala: você precisa de quantos? Não, preciso de mais X enfermeiros, tal, porque está todo dia lotado. Botou-se lá. Não mudou nada. Porque às vezes não está no quantitativo. Está exatamente no método, de como que você faz a gestão de métodos, e às vezes menos pessoas vão ser mais ágeis, né, do que você botar ali um conjunto de gente que não sabe para onde quer chegar. Então a engenharia de produção, eu acho que ela cria exatamente esse norte, ela consegue fazer como chegar, aonde você pode chegar, como é que você aplica métodos de benchmarking, seja ele para desenvolvimento, seja eles para desempenho, porque ambos têm que serem as medidas. O que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar, né? Então a gente precisa estar ali medindo. Mas eu falo sempre da teoria dos assim, 3 Es. Eu preciso trabalhar estímulo,
educação e engenharias. Né? Sem isso aqui, eu não faço uma cidade crescer. Eu preciso saber aonde eu quero chegar, mas eu preciso, para saber aonde eu quero chegar, eu preciso estimulá-la, eu preciso fazer com que ela saiba onde ela tem potencial, eu preciso depois educá-la e depois eu preciso aplicar infraestrutura para que ela consiga chegar lá. Então, os 3Es, eles são muito importantes dentro de uma cidade. E é onde a gente consegue demonstrar a potência, não só da engenharia de produção, mas eu acho que as engenharias, como elas constroem uma cidade hoje, como elas podem chegar a potencializar se você conhecer exatamente como elas estão distribuídas e aonde elas podem chegar. E não ficar bebendo apenas de cartas, que são cartas subnacionais ali que passam pelo Estado, tal, né? Ah, não, você faça assim a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, por exemplo, né? É importante a carta, mas todo mundo acha que tem que seguir a cartilha na risca. E não é. A gente vai criar uma cidade distópica, né? A gente precisa, antes de mais nada, entender aonde a gente pode chegar. Qual é o comportamento das pessoas? No segundo ano, nós estamos em 25, ano passado, a gente chegou, o prefeito me chamou e falou: Igor, vamos ir para a praça pública e falar sobre esse projeto. A gente tem que mostrar para o cidadão a importância de que a gente está fazendo de portfólio de cidade hoje e tal. Eu falei: prefeito, nós estamos errados. Porque eu não tenho o que falar. Eu tenho que tocar neles. Então, enquanto eu não tocar, vai existir sempre essa fricção deles acharem que eu estou sendo político, eu estou subindo no palco, eu estou querendo o voto deles, da família deles. Então, deixe eles ali. A hora que eu conseguir, dentro desse plano de futuros, tá, eu conseguir tocar nele, seja nele, na família, ele vai entender o porquê que ele está ali. E assim Açaí vem tendo êxito. Eu acho que o êxito de Açaí é o fato de mantermos a pegada orgânica. Né? A gente quer ser orgânico, a gente não quer forçar ninguém a entender. Quem quer criticar, critica. Quem não quer, e assim a gente vai seguindo. Porque o mais importante é o que eu estou fazendo junto com minha equipe, junto com o prefeito, os outros secretários, é o que nós estamos fazendo em prol de um desenvolvimento de uma cidade, sabendo aonde todo mundo vai chegar junto. Eu posso estar indo para o lado direito, o outro pode estar indo para o lado esquerdo, mas no final vai todo mundo chegar na mesma ponta, porque antes não ia. Né? Então essa é a característica mais importante, a característica principal hoje de como que a gente vem fazendo a doutrina de uma cidade inteligente como Açaí. Cara, Igor, queria ouvir, você tocou num ponto que para mim é fundamental. Como você trabalha com tecnologia, como você fala isso para uma cidade como Açaí e como você faz uma cidade acreditar que ela tem que experimentar as coisas. Porque quando você fala em tecnologia, quando você fala de inovação, nós estamos falando de coisas que levam tempo, nós estamos falando coisas que não dão certo, nós estamos falando coisas de erros e acertos. E na vida pública a gente sabe que está muito distante. As pessoas são muito imediatistas na questão pública. Então, como tratar essa questão, que eu acho que seria aqui, não só para Paranavaí, mas para qualquer cidade, que geraria maior desgaste político, é você não poder afirmar um resultado de curto prazo, que geralmente é o que se busca nas cidades, resultados de curto prazo e não resultados de longo prazo. Porque nós temos ali um prefeito com mandato de 4 anos, possível 8, mas aí você acaba politizando muito todas as decisões que são tomadas no município, focados em eleição, reeleição, manter popularidade, qualquer coisa parecida. Isso, na minha visão, é totalmente contrário à questão da tecnologia. Né? Você imaginar, por exemplo, um cara como Elon Musk, que poderia ter quebrado de 1000 formas, né? Mas procura acreditar e explodiu lá o quê? Foram 3 ou 4 foguetes, que ia praticamente pra lona todo o capital que ele tinha com relação a essa execução. Mas é um cara que acreditou no erro. É um cara que acreditou que o erro permitia desenvolver um melhor produto no futuro. Só que a gente sabe que isso é longe da realidade pública dos municípios. E como lidar com isso, como lidar com esse ego, essa vaidade da questão pública, porque não é tão simples. A gente falar do resultado final, beleza, mas articular para que esse resultado comece a aparecer, na minha visão, talvez seja mais difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o ponto da metodologia de Açaí. A gente sai de uma gestão reativa para uma gestão que seja antecipatória, né? E aí a gente bebe muito também de alguns conceitos, conceito de brain gain, que é um conceito dos americanos, o conceito da OCDE, né? Quando a gente olha também para inovação assim antecipatória. Então a gente bebe de alguns conceitos
que são importantíssimos. E aí entra essa... Hoje, uma cidade, a gente tem que saber lidar com uma coisa chamada cibridismo. O cibridismo é a fusão do on e do off. Ou seja, eu tenho um jovem, né, que ele está ali, ele quer serviço em casa, ele quer conveniência, ele não tem paciência, ele não contempla mais o tédio, ele não contempla mais a atenção dele é muito cara, né? Porque ele não é daquela nossa época que a gente esperava a tela quente para ver um jogo. Ele vai no Netflix, ele tem o on demand ali o tempo todo à disposição dele. E eu tenho o off. Aquele adulto, né, 55 mais, que ainda gosta de ir para a praça, de conversar com o seu Zé, ir para a farmácia. Ele não quer pedir delivery, porque na cidade pequena ele consegue andando, ele vai na farmácia. Eu tenho que atendê-lo também, né? Porque hoje a expectativa de vida ela está cada vez crescendo. 1 ano a mais de expectativa de vida em uma cidade representa 2% do orçamento em saúde. Então é muita coisa. Então a gente olha sempre para a expectativa de vida que a gente está crescendo. A Açaí hoje tem 79 anos de expectativa de vida. Mas isso é um problema, porque você cresce, mas o orçamento não cresce junto. Não é proporcional. Por isso que você tem que saber fazer gestão de uma forma diferente. Esse é o convencimento que a gente leva para o prefeito. Falar que se ele continuar numa gestão reativa, tá? A cada ano que passa, ele vai perder o seu tchá. Ele vai perder os seus assim, eleitores que estão ali, porque eles estão o tempo todo sendo consumidos de novas informações e essas informações vão levando ele para um outro local, né? Então, hoje, a gestão antecipatória, ela faz movimentos que ela não é top-down. Ela faz um movimento que ela não é assim, que a cidade pequena mais sofria, né? Estou vendo lá que Curitiba contratou um ônibus elétrico, tal. Eu queria muito que tivesse aqui, mas eu não tenho dinheiro para isso. E o que você começa a fazer com a cidade? Quando você tem uma gestão antecipatória, você começa a trabalhar retenção de talentos. Então, você faz um trabalho ser de baixo para cima. Ele é esse bottom-up, né? E você começa na educação, você identifica talentos, você faz um movimento da cultura de inovação para que leve esse desafio para eles e eles vão produzir o ônibus, né? E esse ônibus, depois, eu pego esse ônibus e eu rodo na cidade para a cidade ser laboratório para esses alunos que estão ali fazendo movimentos, né, de criatividade, trazendo novas sinapses para a cidade. Hoje, Açaí, por exemplo, nosso primeiro hackathon com a ONU, né, a ONU nos chamou para fazer um hackathon porque eles viram o lançamento desse projeto lá no Castelo, tiveram um networking com algumas multinacionais e chegaram até a gente para falar, vocês não querem rodar um hackathon para os ODS? Aí veio o insight, assim, vamos rodar um hackathon, mas vamos rodar um hackathon não com ensino médio só e superior, vamos rodar com fundamental. Nossa. Né? Aí foi a coisa mais incrível, porque eu trago a criatividade na plenitude. Ele não está ainda bloqueado, ele não está ainda com obrigação. Então o Fundamental 1 vem aquela criancinha cantando um violãozinho, né, com a ideia dele de como que a cidade tinha que estar ali fazendo. É uma semente. E ali encantou. Ali foi quando a gente começou, aí a ONU falou, vamos rodar sempre agora, vamos ver o que a gente pode fazer. E nessa primeira, uma escola de ensino médio, tá? Ela foram 5 meninas que se juntaram com um professor de química, né? E elas pegaram óleo vegetal usado e transformaram em biodiesel. E aí, quando transformaram em biodiesel, eu falei assim, vamos botar no ônibus? Vamos pegar um ônibus assim, amarelinho nosso? E eu rezando para aquele ônibus não lançasse. Mas aí botamos no ônibus, veio o prefeito, investiu numa planta de biodiesel, veio a UFPR, investiu no teste de queima, geração de borra, e essas meninas começaram a ganhar o mundo. Essas meninas começaram, e aí entra o ponto que 5 meninas que só uma falava. O japonês é muito para dentro, ele é muito introvertido. E aí vinham várias mídias fazer entrevista e tal, não fala com aí fala com ela, fala com a Pietra, fala com a Pietra. E eu via, até que um belo dia eles foram chamados para ir para o Green Nation, no Ibirapuera, no maior projeto, no maior evento de sustentabilidade da América Latina, o único colégio público, né, para estar lá dentro apresentando um projeto. Quando eu chego no dia seguinte, que eles chegaram um dia antes, eu vejo as 5 meninas com o microfone falando, aquilo ali me emocionou, aquilo ali eu caí, porque esse é o propósito, é desbloquear. Hoje, quando você leva eles para um movimento de cocriação, não é só para a cidade, é para eles também. E a Fabi, e essas 5 meninas queriam ser médicas, né?
E as 5 meninas viraram engenheiras químicas. E essas 5 meninas hoje, tá, elas saíram, elas se formaram no ensino médio e deixaram outras 45, né? Porque querem fazer a mesma música. E as meninas do biodiesel virou como se fosse um slogan da cidade, né? As meninas do biodiesel, as meninas do biodiesel. E isso é legal. É quando você faz o movimento acontecer. Hoje o nosso Natal é feito por alunos. A iluminação em LED e tal são alunos. A troca de lâmpadas de vapor de sódio para LED foi feita por alunos. E qual é a importância disso? Porque o aluno, quando olha para aquela lâmpada, fui eu que fiz, eu que botei. E ele protege. Ninguém mexa com aquela lâmpada, né? Eu que botei. E você começa a transformar a cidade de uma forma muito mais barata. Você começa um mesmo investimento que você tem que fazer para ele aprender, você aumenta um pouquinho, você dá insumos para que ele possa criar. E é muito mais barato do que eu ir no mercado, tentar abrir uma licitação e contratar algo. Então, hoje, a gestão antecipatória, ela é uma forma de você refletir como é que você está formando talentos, mas como é que você já aplica o talento enquanto ele está com você. Porque até o ensino médio, tá, ele volta para casa, ele está com os pais. Depois, quando ele vai para o ensino superior, aí já é outra história, é 1 para 1. Mas enquanto ele está no médio, ele volta para casa. E como que eu estou cuidando deles? Porque hoje nós temos alunos prodígios, né? Hoje o nosso maior problema, e não é só de açaí específico, mas nós temos muito, são os neurodivergentes. A gente tem hoje, eu tenho um grupo de estagiários hoje na nossa fábrica de software, né, que são estagiários de ensino médio. Mas são meninos que fazem mais que muitos adultos. Porque são autodidatas, aprendem rápido e eles conseguem mexer com rede neural, eles conseguem mexer com várias coisas que eu nunca imaginei ver alunos de ensino médio mexer. Então, essa realidade é o que a gente tem que, como cidade pequena, saber aproveitar, saber trazer para perto e eles conseguirem se sentir em casa. É o primeiro ponto. É saber que ali... E hoje, o que eles têm em Açaí? Eles têm uma gestão que está correndo atrás para garantir emprego para eles, tá? Eles têm apoio, né? E a gente tenta tirar o peso da família com investimentos na educação e eu banco a universidade. Se ele for para a pública, vamos tentar dar uma bolsa para eles, né? Vamos tentar fazer com que ele tenha acesso. Ele precisa se deslocar porque não tem ainda a universidade assim, presencial lá. A gente banca o auxílio de transporte, vamos levar para que a gente possa bancar. Mas é descomprimir o orçamento da família, para que o orçamento possa depois fazer novos investimentos. E assim a gente vem fazendo desde a primeira infância. A primeira infância em Açaí, nós temos escolas que são bilíngue, né? Inglês e português com a UEL. A UEL hoje é uma parceira, ela levou uma extensão para dentro. E nós temos escolas que são bilíngues português e japonês. Né? Então são coisas... Mas por quê? É só para ensinar uma segunda língua? Não. É mexer com os dois lados do cérebro. É uma criança poder trabalhar os dois lados. Ela fala em português, ela fala em inglês, ela tem que fazer novas sinapses. E eu estou fazendo um trabalho de musculatura para o futuro, para as doenças degenerativas, que são doenças de sinapses, né, que estão voltadas à parte cerebral. Então, como que você protege elas? Você começa cedo. A gente está levando agora IA desplugada. Vamos levar IA para o fundamental para que elas possam aprender IA pulando amarelinha, que elas vão mexer com os algoritmos, aonde você tem que pisar se A foi igual a B. Então, você começa a fazer movimentos e aí você entra com ética. Porque IA tem que ter ética, IA você tem que saber como é que você... E a gente sai de um movimento, de uma política de gabarito. Eu aí estudei passados, eu tive história, né? Mas eu não tive futuros. Eu não dei retórica, né? E hoje o problema de você não ter dado retórica nas escolas é porque acaba que você não sabe... Você sabe responder, mas você não sabe se perguntar. E o que mais a gente precisa hoje com uma IA é perguntar, é saber se perguntar. E as respostas, elas estão ficando cada vez mais complexas. Então, a gente vem da política de gabarito. Se você tira 10, você é bom. Se você tira 0, você não presta. Isso acabou. A gente não pode olhar, a gente tem que olhar de fato. Por isso que a sala de aula mudou. A sala de aula, ela precisa ser respeitada, o que tem ali. Se a gente continuar aplicando um conhecimento básico, né, para os alunos, da mesma forma que eu assim aprendi, amanhã ela vai estar mexendo com coisas que não vão ser úteis. E não é só desaprender,
É ocupação de cérebro. É ocupação. Nós estamos vivendo uma época de infobesidade. Eu não posso começar a encher o cérebro, porque a gente já está trabalhando hoje um segundo cérebro, que é o celular, né? A gente tem que saber trabalhar porque a gente não guarda mais, a gente não tem mais espaço. Como a gente faz isso? E aí vem as doenças do futuro, né? Depressão, estresse, burnout, né? Como é que você trata isso de uma criança? Como é que você já prepara isso para uma criança? Porque amanhã ela vai estar indo de Açaí para Paranavaí de drone, né? E a gente ainda tem a resistência disso. A gente ainda trabalha com a nossa cabeça. Não, isso é impossível. E a gente ensina isso em sala de aula, a gente segura eles. A gente segura os alunos hoje para usar o mesmo método que a gente aprendeu, a gente aplica hoje. Mas eles não vão usar isso. E como é que a gente faz? A Johns Hopkins, por exemplo, que é uma grande parceira nossa em Baltimore, né? Eu quando estive lá para apresentar o Vale do Sol, né? Ela vem fazendo um modelo que é incrível, que é o modelo de você vai para um totem, eu quero matérias de direito, de engenharia, de arquitetura, tal. No final das contas, qual é o nome do seu curso? Igor. Você vai se formar em Igor. É um curso de 2.000 horas, tal. Se forma em Igor. Porque não importa o que você se forma mais. O que importa é qual é a habilidade que você tem, o que você carrega, né? O que você vai conseguir dar conta das novas profissões. Hoje o próprio Yuval Harari falava, né, que ele fala que se você não se adaptar aos novos formatos, você não vai ser desempregado, você vai ser inempregável. Porque você vai estar muito distante e o volume de pessoas, até 2030 a gente vai ser 9 bilhões de pessoas, é muita gente. É muita gente. E a competitividade para essas crianças, quando elas olham para 7 anos para frente, é uma competitividade, né, muito desgastante. Só um ponto aqui. Você fala com entusiasmo, até muito entusiasmo, e muito bem, e de um legado que você vem deixando, um legado bem bacana. Qual que seria uma formação nessas áreas que você fala de não só a engenharia, mas de habilidades que você crê que seriam interessantes a gente já promover às crianças essa linha de habilidades para que chegue essa retenção, igual foi falado, né? O pessoal em Açaí ganhar em dólar, porque o pessoal está trabalhando para grandes multinacionais. Qual seria essa linha que você me diz de habilidades importantes hoje? Hoje, a gente quando olha para a Brascom, a gente percebeu que a pandemia, nós deixamos um lote de estoque aí de aproximadamente 900 mil vagas de TI em aberto. Mas eu olho para esse lote de estoque um pouco diferente, porque a cada ano você tem de fato uma demanda muito grande para a engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas e tal. Só que ao mesmo tempo que existe uma carência, existe um estoque, existem também pessoas criando, né, novos comportamentos para isso. Então, por exemplo, o método no-code, low-code, que não exige mais de um programador, você apenas vai ali, fala com a inteligência artificial e ela programa para você e te entrega algo. Isso está acontecendo já. Então, você não pode olhar para um cenário, que esse cenário possivelmente ele vai sair de 900 para 100 mil vagas de um dia para o outro, né? Ela é muito rápida. Hoje a gente vive um mundo que é muito volátil, né? Então, acaba que a gente não pode ficar olhando só para aquilo e vou trabalhar aquilo. Eu acho que a gente tem que saber fazer bem hoje uma base T. Eu preciso escolher uma área para ser muito bom, né? E a área que eu consigo ter mais afinidade com as minhas habilidades, mas eu preciso transversalizar. Eu preciso saber fazer um pouco de cada coisa, né? Então eu falo para os alunos que qual é a melhor área? Eu acho que é a área que a cidade consiga levar para o seu planejamento. Por isso que é importante ter essa sinergia. A gente precisa entender a cidade, o seguinte, o que a cidade te entrega? A cidade... por que olhar para a sua cidade? Porque na sua cidade você vai ter um grande back-office que é muito maior do que eu ir no risco para o Rio de Janeiro, né? Posso vencer? Com certeza. Eu vou ter mais empresas em São Paulo, vou ter muito mais empresas, né? Eu tenho mais oportunidade de portfólio, mas eu acho que isso vem, cada dia que passa, isso vem mudando. Então, eu acredito que você tem que entender suas vocações, o que está no seu entorno e você ser bom um pouquinho de tudo, né? Mas você ter uma base sólida no que você deseja e que seja algo compatível com o teu entorno, né? Não digo nem só a sua cidade. Açaí está próximo de São Paulo, né? Açaí está próximo de Curitiba.
Então, olhe para esse entorno, né, de uma visão mais alongada, a gente ser mais holístico, né? Mas a gente tem que olhar, a gente não pode também expandir muito isso, porque aí eu consigo trabalhar essas verticais para que eu saiba para onde eu vou correr, né? Então, as engenharias hoje, a engenharia de produção é uma área, eu acho que é muito importante, ela vem ganhando impacto, ela vem conseguindo assim, transbordar para as outras áreas. Estamos passando por um momento muito grave na engenharia civil, né? Muito grave. Eu falo que eu nunca me imaginei para estar olhando para as universidades com dificuldade de formação de turma. Por quê? Porque o jovem de hoje, ele não quer pegar sol, ele não quer ir para a obra, ele quer ser influencer, ele quer ficar no ar-condicionado, ele quer outra realidade, né? E aí você está perdendo a sala de aula. A sala de aula hoje, a instrução é não, isso aqui não vá para isso, tem muita gente. Você vai pegar, é igual o agro é a mesma coisa hoje. O agro, os jovens querem pegar o processo da mecanização, ele quer ficar dentro de um equipamento com ar-condicionado, que ele vai rodando ali pelas commodities, né? Ou então ele sobe um drone, ele não quer mais ali mexer com a terra, né? Então isso tudo a gente vai ter que saber lidar. Os americanos hoje, quando eles vão para as manufaturas aditivas com impressoras, né? E aí já estão se construindo casas com impressoras e tal, é uma demanda por conta da falta de mão de obra. Não é uma coisa, não, eles criaram, eles inovaram, não. Eles passaram por uma crise muito grave na engenharia civil. Uma crise que eles não conseguiam formar. E a gente está passando por isso agora. A gente está passando por essa crise que o que vai vir, eu não sei, a gente ainda tem um volume de engenheiros formados que segura, né? A pirâmide, ela começou muito cedo, então a gente tem. Mas se a gente não resolver isso e apenas fechar os olhos, amanhã a gente tem problemas, né? A gente vai ter problemas graves porque a gente não está tendo turma. A gente não está tendo turma para ter novos assim, formandos. Mas eu acho que é uma leitura equivocada, é uma leitura que às vezes o engenheiro civil hoje, ele pode ser engenheiro civil que vai se especializar nas impressoras, né? Que ele vai se especializar em novos equipamentos que estão vindo. Então, isso é sempre muito relativo. Você tem que saber apenas o quê? Não se desconecte das tecnologias hoje. O letramento digital é muito importante. O letramento digital hoje, a gente está abrindo a jornada dos desafios ODS agora de novo com a ONU. É a terceira edição. Nessa edição, diferentemente dos anos anteriores, que veio o biodiesel, veio vários, foram 64 projetos ao todo que foram criados, essa a gente expandiu. Essa a gente vai ter a categoria 55+, que é a categoria que eu quero juntar um aluno como orientador e 5 idosos. Né? Ou 5 idosos, não que 55+, é até ingrato chamar de idoso, mas adultos inéditos, né? Adultos que estão ali. Mas como é que você traz uma experiência de vida de um adulto e se conecta com o jovem e o que eles vão conseguir criar em cima disso? Eu quero ver esse vetor, eu quero ver o que vai gerar, né? Então isso é uma categoria nova que a gente trouxe para exatamente experimentar e ver o que vai dar, o que vai sair do off e do on, essa fusão, o que vai nascer ali. Então são coisas que a gente precisa estar sempre fazendo. Eu acho que as políticas públicas, elas precisam ser antecipatórias. Elas precisam atuar olhando futuros e não olhando passados, né? É o que eu reclamei do IBGE. A gente só olha passados. A gente só trabalha ainda com dados porque a gente se acostumou ainda a sermos analógicos, né? A gente acha que o dado, a gente gira em torno do dado. Não. Acho que o dado tem que girar em torno da gente hoje. A gente tem capacidade de fazer a informação ser em tempo real, né? E como fazer isso? Aí é de fato as cidades pararem de olhar um pouco para os ineditismos de chegar, de querer ter um semáforo que pisca, que faz isso, aquilo. Vai para o trivial, entende melhor o cidadão, entende melhor quem é ele está onde, o que ele precisa. E a gente faz isso de uma forma fácil, com inovação. A gente faz isso de uma forma fácil, apenas rodando uma maratona de ideias, né? Que você chama o cidadão para dentro, para que ele possa estar ali trazendo ideias para dentro de um ambiente, e essas ideias a gente vai apenas organizá-las em repositórios e depois tratá-las. Ali já é um grande ganho. Eu falo para todas as cidades que eu venho sendo chamado, eu falo para elas, não achem que é uma coisa misteriosa, né? Que a Açaí faz algo de outro mundo. A Açaí faz o básico. A Açaí, ela simplesmente ela pega pessoas e ela joga para um ambiente e ela aplica design thinking, ela aplica metodologias da engenharia de produção, tá? Para que a gente consiga, a partir dali, entender comportamento, entender futuros, né? E fazer com que a gente ande juntos. Nada mais. A gente usa as tecnologias muito a nosso favor para que eu possa conseguir extrair impactos
em cima de dados e evidências. A gente vem aplicando agora o Basic, por exemplo, né, que é um modelo que, vamos tentar agora em cima do Gov, se a gente conseguir botar com que eu faça uma gamificação em cima do Gov. Vamos agora botar assim, a gente tem o nosso programa de milhagens. Em vez de Smiles, o nosso programa chama-se a Girassol, né? Você jogou o lixo correto, no local certo, na rua, você ganha ponto. Seu filho está em sala de aula, você ganha ponto. Depois você faz o quê? Juntei 200 pontos, eu troco no mercado, eu troco em um desconto em IPTU, né? E eu faço com que o cidadão seja estimulado através de milhagens para que ele possa juntar milhagens e transformar. Mas quem vai pagar essa conta? O município. Porque se ele faz um movimento comportamental de melhoria de despejo de lixo, eu economizo e é caro, né? Se ele está em sala de aula, eu estou garantindo que ele está aprendendo, é caro. Né? Ele não está, ele vai para um público que é um público de desalentados, que é muito caro para a gente. Né? Então, quando eu começo a mexer com comportamento, e de início ele vai fazer porque ele quer ganhar milhas. Mas amanhã é um hábito. Amanhã esse nudge que a gente deu neles, esse cutucão que a gente deu nele, né, é um hábito dele porque ele já começou a entender que aquilo ali dá prazer para ele. Então, são ações simples, a gente não inventa a roda. Eu não tenho nada que eu possa falar que a Açaí faz. Não, a Açaí criou uma metodologia. Não, a Açaí conjugou metodologias pré-existentes, né? E a gente aplica isso bem. Não, legal. E eu até ouvi recentemente, eu achei bem bacana até essa colocação, que como funciona para você lidar com o ser humano, né? Quando você coloca uma gamificação, você coloca uma bonificação, você faz ele se movimentar muito mais rápido. Né? Até numa empresa, você pensa, como que eu vou fazer para motivar o funcionário? Às vezes a gente está lá querendo lutar por cultura, por muita coisa que às vezes é muito complexo, às vezes é só gerar um benefício que está ligado e atrelado a entender o que realmente movimenta cada pessoa. Porque você tem o seu funcionário, você precisa entender o que vai movimentar ele. Se você tem uma cidade, você tem que entender o que vai movimentar as pessoas. Ou por região, ou por bairro, ou a cidade como um todo, ou mais realmente localizado em algumas situações. E isso eu acho que cada um pensa de uma forma. Por aqui em Paranavaí você tem as famílias que moram, por exemplo, nos 3 conjuntos, e eu tenho famílias que moram no Ouro Branco. Óbvio que em questões de necessidade muda muito, né? Estou falando de uma situação de uma parte mais precária, mais vulnerável da cidade, e uma região que está dotada aí das melhores oportunidades, teoricamente, né? E questão financeira também. Então, você saber premiar cada uma de uma forma diferente, entender que estão vivendo processos, momentos diferentes, eu acho que isso pode ser um divisor. Eu até anotei aqui a questão da escola, né, do aluno na escola e ele participar das trocas, por exemplo, intervir em algumas ações do bairro. Ele dá, acho que para a criança, aquele senso de pertencimento, dá aquele negócio de comunidade, coisa que parece que vai sendo esquecido no dia a dia das cidades, né? Porque é muito é muito... E a gente não governa mais para, né? A gente governa com. Hoje achar que um prefeito, que um governo consegue estar governando para alguém, isso é a maior utopia que existe, porque com as redes sociais, com tudo que acontece em tempo real, é praticamente impossível isso. Por isso que quem vive esse mundo ainda da reatividade, a tendência é as demandas crescerem e a minha capacidade de resposta de diminuir. Né? Por isso que o convencimento hoje dos gestores ele se tornou mais fácil, porque eles estão vendo isso na prática. Né? Então hoje o que a gente faz é demonstrar para eles que a gente precisa antecipar. Hoje o cidadão precisa saber onde ele pode chegar e como ele pode chegar. Não é mostrar para ele uma linha de futuro. E para os prefeitos, você não precisa estar apenas alongando e colocando assim, o seu bônus vai vir em 2032. Não, cria agendas positivas, né? Nesse ano a gente vai fazer isso, vai gerar isso, vamos medir. No próximo ano vai ter isso. Então a gente vai criando várias agendas positivas para que ele possa estratificar bônus políticos em cima disso. Né? Mas não, então ele vai fazendo. E qual é o grande ganho dessa janela de oportunidade para os gestores? É que eles podem marcar o legado. Se o nome deles, por exemplo, o Michel agora, né, até 2032 tem o carimbo dele, independentemente se ele para no seu 4º mandato agora ou não, mas ninguém consegue tirar isso. Amanhã vai vir um outro prefeito e vai falar, não, agora eu vou aplicar tudo que eu quero. A gente consolidou uma meta-governança. Para desfazer, precisa passar por várias governanças.
Então não é simplesmente a governabilidade ser imperativa e ela manda, né? Não, existe hoje um trabalho de assentos, que esses assentos são de conselhos, né? aí ocupados, né, por pessoas, só que não, mas é isso, não é um conselho. O conselho eu acho que ele pode ser destituído, né? É um movimento que a gente conseguiu construir que baliza o quê? A cidade, ela gira. Pô, você quer que os alunos continuem fazendo algo para a cidade? Está na governança, não está na governabilidade. Não está ali na mão de um prefeito, de um secretário. É eles quererem. É o movimento de convencimento, de acreditação. Isso está aqui. Isso não está na mão de um prefeito. Né? Então, se ele tira isso... Né? É cultura, isso. pronto, cultura. Né? E se para você tirar isso, tá? Você perde. Então, é aonde você mexe. E isso é o que o Michel Bontempo ele já conseguiu assim, consolidar. Ele está ali, né, como o primeiro prefeito que colocou um modelo de governança que vai até 2032. Eu falo até para os futuros prefeitos de Açaí, né? Eu falo para eles, vocês podem, qual é a solução? Melhorem. Faça uma versão 2, uma versão 3, mas vocês não vão conseguir decompor isso, né? Vocês vão ter que chegar primeiro melhorar, né? E não andar para trás, como a gente fazia o tempo todo nas gestões anteriores. Só agora um desafio, né? Você falou bastante, já é a sua 5ª cidade e agora você fala sobre Açaí, os pontos que ela vem crescendo. Você falou que vai fazer uns testes na Cassiopar, temos aqui a Cassimpar, né? Isso a gente fala de associações comerciais, mas temos também as associações dos municípios, né? Aqui a gente tem a Mumpar, Maringá tem a Musep, daí tem todas. Como trazer isso agora para regiões? Já Açaí tem um tamanho. Aí a hora que juntam municípios tem outra escala. Como que a gente trabalha esse desafio? Esse é o desafio que a Açaí está hoje. Esse é o desafio que a gente rodou. A Colônia Japonesa ela tem um evento muito grande em junho, né? E esse evento em junho, a gente tentou rodar ele como de uma forma regional. Vamos trazer agora as outras cidades, os outros prefeitos, para que possam beber o que a Açaí faz e vamos ver como é que seria a replicabilidade disso, né? E eu me deparei com uma realidade bem complicada, porque eu percebi o quanto que a Açaí está distante das outras cidades no seu entorno, né? E quando a gente olha para a região, é fundamental quando a gente precisa fazer desenvolvimento local, né? Porque agora, a gente tem a multinacional a indiana com a gente ali, né? Que estão fazendo investimentos. A gente tem 208 alunos que estão já dentro da Tata TCS, né? E quando a gente chegar a 300, eles vão montar uma sede em Açaí, né? E aí, como é que a gente está fazendo? Pô, eu não consigo chegar a 300 pessoas, por mais que falte pouco, são pessoas que eu sei que eu não vou formar rapidamente isso. Então, a gente está fazendo uma composição de região até Cornélio Procópio, né? Isso é um trabalho que também passou por um mindset do prefeito, de o prefeito entender que ele está no 4º mandato, ele pode deixar legados, ele pode criar um capítulo específico para a região, não somente para o município. E ele me permitiu estar aqui, ele me permitiu estar levando isso para várias cidades do Paraná, porque o que eu falo para ele, importante hoje é estar no Paraná. Hoje nós fizemos uma cooperação técnica Açaí com Pato Branco, né? Para mostrar que de norte a sul do Paraná, a gente está buscando metodologias ativas, tá? Que possam ser compatíveis para que o Paraná depois isso possa conformar um modelo único. Então hoje e isso não significa que vai vir tudo de Açaí. Pode vir de Açaí, de Paranavaí, de Pato Branco, né? Agora fui chamado lá por Dentópolis, né? Então podem ser de várias cidades, mas eu venho tendo o aval do Michel Bontempo para que eu possa disseminar isso e até mesmo aprender, porque a gente vai ter pessoas que vão trazer ideias, que vão ter outras ideias melhores que a nossa. Então, como a gente faz esse desenho acontecer? Eu brinco que ano que vem eu quero muito que entre as 7 cidades não esteja só a Açaí, né? Mas esteja outras cidades do Paraná em especial, porque aqui a gente tem um comportamento por força das colonizações que estão aqui, que são vetores que podem sim construir modelos com base em educação. Existe um comportamento do próprio paranaense de entender que educação se faz em casa, escolarização se faz em escola, né? A gente tem que aumentar esse volume.
Então eu acho que o desafio é o desafio que eu estou vivenciando hoje, João. É o desafio que a gente vem buscando, porque eu considero que esse é o passo mais importante de um método. É quando o método ele consegue escalar, né? E quando ele escala para a região, ele consegue fazer esse movimento se potencializar na própria cidade. Açaí hoje não está ainda em operação, eu quando cheguei já não estava, que é um pedágio. Falavam que é o pedágio mais caro do Paraná, tal, não sei o quê. Isso é uma barreira fiscal. Se esse pedágio voltar agora com o novo leilão, tal, e ele voltar no mesmo valor, eu bloqueio de novo. Eu não tenho mais o livre-arbítrio de ir e vir para a Londrina, né? Eu isolo aquela região de novo. Como é que eu vou isolar? Como é que eu consigo fortalecer a região? Como é que eu consigo pegar dados do GovAçaí, chamar a concessionária e falar para ela, eu tenho dados aqui. Como é que a gente assim vai resolver? Porque vocês estão cobrando muito caro da população. Vamos criar um cartão específico para o cidadão? Vamos fazer uma coisa que a gente possa e ter uma FII melhor, né? Então são cenários que a gente vai ter que estar trabalhando numa nova versão. Mas isso tem que ser feito de forma regional. E aí, essa minha penetração com Cassiopá, com Prudentópolis, com Pato Branco, né, Guarapuava, entra muito dentro desse eixo de como que a gente consegue levar esse conceito que bebe de educação como vetor de transformação de cidade, né? Como é que a gente leva isso para outras cidades e que, se a gente conseguir levar isso dentro de um âmbito regional que seja do Paraná, eu acho que a gente consegue subir isso para um nível estadual e aí ver como é que isso vai ser comportado. Ô Igor, para a gente finalizando aí, basicamente como uma última pergunta, como você acredita que há a possibilidade de lidar com os conselhos municipais? Nós temos aí vários conselhos rodando e os conselhos geralmente têm aquela visão de pensar mais à frente a cidade. Eu falo como presidente aqui do CODEP de Paranavaí, então a gente tem aquela visão de pensar uma cidade por 25 anos, por 50 anos, e muitas vezes isso é interessante, né, trazer isso, a tecnologia como um dos pilares, né, inovação, eu acredito que seja um dos pilares mais interessantes para trazer para esse futuro, essa ideia de futuro. Existe um trabalho de vocês com os conselhos? Sim. Nesse sentido, como que pode ser feita essa integração, como que os conselhos podem estar entrando em contato com vocês para estar difundindo essa informação, espalhando mais esse trabalho, não só de açaí, mas é um trabalho que eu vejo que fica um legado para o Paraná e é um legado que a gente quer realmente transformar, mudar a vida das pessoas através dele. Eu acho que a gente precisa, sim, a gente tem um trabalho, é uma governança específica chamada governança corporativa, né? Então, a gente falou aqui de governança colaborativa, quando a gente organiza o agrupamento das pessoas. A gente falou de governança transformacional, quando a gente coloca, né, o poder que a gente trata, em especial a transformação de baixo para cima, quando vem de dentro da educação para cima. A gente tem a governança responsiva, que também ela é muito importante. Como é que você está tratando os seus atos regulatórios da cidade? Como é que você criou uma lei, decreto? Essa lei ela tem uma linha atualizada e compatível com o crescimento de uma cidade, né? Então, e tem a governança corporativa, que ela faz exatamente esse movimento de responder por compliance, responder, né, por essa intermediação e o compromisso com as leis anti-corrupção e fazer um adensamento dos conselhos, para que a gente consiga trazer os conselhos, porque não adianta a gente ter ali as lideranças políticas à frente, se eu não tiver também outros agrupamentos com lideranças empresariais, com lideranças que estão pensando, né, em outros vetores, para que a gente possa pensar e fazer esse alinhamento de qual o futuro que a gente olha, no caso de Paranavaí, no caso, mas qual é o futuro que a gente está ali olhando. E acho que isso a gente pode fazer, a gente pode fazer uma troca de informações, de documentos, eu posso compartilhar com assim vocês também, para que vocês possam ter acesso, né? E esse eu acho que é o futuro. O futuro hoje é você conseguir... O setor público, ele sempre foi imperialista, ele sempre foi muito feudal, né? Porque ele sempre teve medo de compartilhar as coisas ruins. Eu falo que sempre que eu chegava... Por que eu aceitei a minha primeira proposta? Porque sempre que eu chegava como pesquisador nas cidades,
me mostravam as coisas boas. Não, olha só, minha cidade tem isso, minha cidade é isso, minha cidade é aquilo. Mas eu não tinha acesso ao quarto escuro, né? Qual é o problema real? E aquilo que você, quando vai embora, né? Que todo mundo abre as portas, agora a gente pode mostrar. Então, eu acho que a gente precisa tirar esse medo. Toda cidade vai ter problema. Toda cidade vai ter suas vulnerabilidades. E eu faço um convencimento dos prefeitos de explorem isso, né? Abra, mostra, porque às vezes você não vai conseguir resolver e o formato que você tem para resolver, para esconder da sociedade é muito caro, né? Agora exponha, fala o seguinte, sou ruim nisso. Isso aqui eu não estou sabendo fazer, como é que a gente resolve? Vamos trazer isso para uma cultura de inovação? Vamos abrir um hackathon aqui, né? E aí você começa a trazê-los e eles vão dar valor a isso. Eles não vão olhar porque você está sendo ineficiente, tem aquela fragilidade, mas ele vai olhar porque você está abrindo uma oportunidade para a cidade resolver aquilo e avançar numa coisa que você está ali batendo cabeça e você não quer expor. Então acho que a gente tem que mudar isso. E isso, o papel dos conselhos é fundamental, porque a gente tem que ter também, aí é uma crítica que eu faço aos conselhos de qualidade. A gente precisa também ter conselhos que possam fazer esse movimento de ambidestria, esse movimento de olhar futuros, né? Vou andar 25 anos, vou andar, né? Mas não simplesmente por andar, mas ele está compatível com um trabalho de antecipação, um trabalho que você possa estar olhando para frente e sempre tendo um planejamento que está à frente do seu presente. Isso a gente chama de capacidade de ambidestria, né? A gente tem que conseguir fazer isso. Se a gente não consegue, simplesmente eu estou pegando ali a cópia de Londrina e trazendo meu planejamento para cá porque eu quero mostrar que eu tenho um planejamento de 25 anos. Né? Eu não vou conseguir fazer rollout nisso. Eu vou parar em algum momento, eu vou chegar porque aquilo ali é incompatível. Aquilo ali não foi a ser debatido. Aquilo ali não tem, de fato, a pujança que é a se for necessário para que você consiga desdobrar aquilo. Isso acontece muito com os planos diretores, né? Muito. Mas... Isso aí plano diretor, é o maior gargalo que nós temos. Mas é isso, eu acho que a gente coisa comprada, né? Não é uma coisa desenvolvida para realmente... E essa é uma grande vantagem que a gente tem quando a gente faz o bottom-up. Por exemplo, além de ser mais barato, quando eu compro uma suíte de alguma solução, ela geralmente foi adaptada para um Fordismo que ela tem que atender Londrina, Paranavaí, ou seja, elas vão ter módulos que eu vou comprar que eu não vou nem usar, né? Mas quando eu faço o meu, eu vou fazer ele customizado só para o que eu preciso, só para aquilo que eu vou precisar, né? E eu não vou no mercado comprar algo que vai ser caro, né? E às vezes algo que eu só consigo comprar aquela suíte e que eu vou usar 2 módulos, mas ele só me vende 5. Então, esse modelo é um modelo que você consegue fazer uma customização. E acho que as associações de desenvolvimento econômico, em especial, tá? Os conselhos, associações, eles precisam ter esse compromisso de fazer esse adensamento da cultura de inovação. Eu acho que a inovação ela não é um modismo. A inovação ela é uma ferramenta, ela é uma metodologia que ela pode entrar e que ela consegue chegar a desbravar quem de fato você pode trazer para a construção de legados. Que pode ser um aluno, pode ser um empresário, o importante é você entendê-lo, é individualizar esse comportamento e fazer o seguinte, pois essa pessoa aqui é importante a gente pegar na mão e a gente... né? E aí você vai conseguindo montar um time sólido de saber como é que você projeta isso. A gente vai receber agora o Jim Scheffler, né? Que é um dos auditores do ICF, que está vindo fazer uma palestra para a gente, né? Mas ano passado a gente recebeu o John Young. O que mais me deu orgulho é ver que eu não tive dificuldade em nenhuma das minhas instâncias com inglês. Todos os meus alunos falavam inglês. Caramba. Todos eles tinham facilidade de chegar e isso impressionou o John. Porque o John chegou e falou, nossa, eu estou aqui impressionado. Essa é uma capacidade. Mas por quê? A gente soube mapear. A gente sabe, tem pessoas que não falam inglês, com certeza, talvez a grande maioria, né? Mas se eu juntar elas com pessoas que saibam, isso vai fazendo esse movimento de um letramento voluntário, elas vão conseguindo pegar, isso vai sendo, o autodidatismo vai entrando e você forma conjuntos que são esses muito potentes que a IASAI tem hoje. Então hoje eu tenho alunos que são alunos incríveis, só que você precisa, é igual um jogo de futebol, eu tenho que saber armá-los, eu tenho que saber orquestrá-los, né? Se eu deixar eles mais na frente, tá? E todo mundo ficar na frente, atrás eu vou ter um problemaço. Agora, se a gente começa a organizá-los, isso fica mais fácil. Ô Igor, muito legal as suas palavras aqui.
Só que dado o adiantar da hora, eu vou agradecer imensamente a sua presença e vou pedir para que você deixe seus contatos e suas considerações. Eu que agradeço muito, vim para cá com o maior prazer, tá? Eu falo que os podcasts hoje são o caminho mais rápido para que a gente possa levar conhecimento, pelo menos uma pílula de conhecimento, né? Do que a gente tem de boas práticas. Açaí, eu não tenho dúvidas hoje de tudo que a gente está vivenciando, né? Que açaí é uma pílula dessa, né? É um bom remédio para várias cidades, não digo que sejam para todas, mas em especial para as cidades pequenas é um remédio que eu convido, né? Todas as demais cidades, a gente recebe cidades hoje do Brasil inteiro, já vieram do Rio Grande do Norte, já vieram do Rio Grande do Sul. A gente está, mas o mais importante quando a gente faz esse workshop com cidades é a troca, né? Porque eu não me coloco acima de outras cidades. A gente está agora, por exemplo, com Trindade do Sul pedindo ajuda. Uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Pô, tem como nos ajudar? E a gente se coloca à disposição para fazer as trocas, porque cada cidade tem a sua realidade e tem as suas universidades próximas também que podem ser vetor de conhecimento. Então, como que você faz esse desenho acontecer constituindo um ecossistema primeiro, né? E acho que a gente precisa ter esse mapeamento. E o podcast, né? Essas soluções como vocês vêm assim, trazendo atores de desenvolvimento, atores de transformação, seja do privado, do público, isso faz essa captura de pessoas que podem contribuir, pessoas que podem estar ali assim, somando. E é o que eu me coloco. Eu estou como vice-presidente do Fórum Nacional de Inovação, né, estou como membro do Cities Coalition, hoje, que estuda direitos digitais da ONU, né? Estou como membro hoje a parte também que cuida de todo esse trabalho com a Jones, que estuda novos formatos de educação, mas me colocando sempre como um mero plebeu para que possa ajudar pessoas, porque isso é o que me dá prazer. O que você falou do meu entusiasmo, eu bebo dessa cachaça com vontade. Eu sou muito fascinado do que eu faço. As pessoas, eu estou contando aqui tudo que está acontecendo com o açaí e tal, mas as pessoas não sabem do esforço que é. Estudo todo dia. Eu estudo todos os dias para que eu possa achar caminhos melhores para as cidades, em especial para as cidades pequenas, né? E ali eu me coloco como um pequeno pesquisador que possa chegar, tá aí ajudando. Então agradeço muito o espaço dado por vocês, né? Conte comigo para qualquer situação que vocês precisem, porque a gente está só no primeiro passo, acho que é a primeira onda, tem uma janela de oportunidade imensa para vários gestores. E eu, como eu vejo do Fórum Nacional, a gente tem muita carência de pessoas capacitadas para fazer isso, em especial para as cidades pequenas por conta do plano de cargos. As pessoas hoje que são boas, hoje eu olho para o fórum de 5.570 cidades, nós temos 114 cidades ali dentro, né? É muito pouca gente. Mas são aquelas pessoas que estão pensando em algo diferente. E essas pessoas, geralmente elas estão em cidades maiores. Elas estão em Maceió, elas estão em São Paulo. Mas e as cidades pequenas? Quem está cuidando? Porque as cidades pequenas, elas são a grande acreditação. O que a Açaí faz hoje é mostrar para uma outra cidade pequena que é possível fazer. Então, obrigado de verdade por esse espaço. Sempre que precisarem de mim, contem comigo. Venham com o maior prazer de novo aqui, tá? E que vocês consigam aí permanecer com essa força, né, da AprumaCast, né? Então que vocês consigam permanecer aí levando conhecimento e levando informação especial, informação que tanto a gente precisa hoje, de informação verídica, válida, comprovada, checada, né? Porque também esse eu acho que é um mal que a gente vive hoje, o mundo das fake news. Então, meus parabéns por tudo que vocês estão fazendo aqui. Igor, obrigado também pela participação aqui no AprumaCast. É uma honra recebê-lo. A gente sabe esse trabalho e como é complexo, sim. Realmente está à frente. A gente sabe assim, estar à frente do tempo carrega um peso muito grande. Então, muito obrigado aí pela participação também. E dizer que a gente fica muito feliz em ter profissionais da engenharia com tanta relevância aí no nosso estado, no nosso Brasil. Isso aí, sem dúvida, eu acho que fortalece os nossos acadêmicos que muitas vezes estão perdidos, muitas vezes estão desacreditando das engenharias,
muitas vezes estão desacreditando das possibilidades. E é um oceano azul, né? A gente tem muita oportunidade ainda pela frente. Ninguém vai ser literalmente substituído. A gente sabe que as pessoas que buscarem se evoluírem, buscarem conhecimento, essa pessoa nunca vai perder espaço, ela sempre vai, né, galgar mais espaço, e você deixa isso claro com os alunos, como está sendo importante para a vida deles. E é muito legal ver que alguém pensa em uma cidade para as pessoas. A gente vê a tecnologia algo como muito fria, né, como algo só para dar um impacto, né, de uso necessariamente, mas não é isso. Realmente pode ser transformada a vida das pessoas, assim como muitas vezes um próprio semáforo com onda verde, mas também você fala tecnologia também num braço biônico, por exemplo, que você pode permitir que uma pessoa que não tenha mais mobilidade volte a ter certa mobilidade. Então, ciência, tecnologia, inovação, eu acho que é algo fundamental e já está claro. Está claro que é o caminho e a gente tem que voltar muita energia, colocar muita energia. Mas um ponto que eu acho que é sensacional é focar em cidades pequenas. A gente sabe que Curitiba estar como uma das cidades mais inteligentes também é um desafio, né? Porque as pessoas olham, João, para Curitiba e falam assim, mas é fácil para Curitiba. Não, mas e quando ela está competindo num cenário que ela está competindo com Barcelona, com São Paulo? É isso. Olha quais são os orçamentos. Nós temos São Paulo com um orçamento gigantesco. Então, se a gente for pegar Curitiba, também, teoricamente, é uma cidade pequena perto de uma cidade nesse porte. E essa é a potência do estado do Paraná. O estado do Paraná, eu como um mero forasteiro, né? Eu falo que eu sou admirado pelo que vocês fazem aqui. O que o estado do Paraná faz hoje é algo de ser assim evidenciado de fato. Concordo com você. Tive com Curitiba, né, com Greca no ano passado em Barcelona, no qual eles ganharam o prêmio de cidade mais inteligente, né, com justiça, né? A gente estava entre as 7, mas falei, perder para Curitiba é uma honra, né? Em casa, então, né? E esse ano nós estamos como representante da América Latina, então a gente está muito entusiasmado porque existe sim uma grande chance de sermos a Top One pelo fato disso, sermos uma cidade pequena. A gente está levantando bandeira que eu acho que para o Fórum das Comunidades Inteligentes é muito relevante você ter uma cidade pequena ganhando o Top One e trazendo um conceito, né, que é um conceito que pode ser implementado em qualquer outra cidade. Né? Não é uma coisa que é especificamente para cidades grandes, né? Para cidades que são as capitais e tal. Então a gente tem grandes chances pelo que a gente vem conseguindo fazer, mas é isso é uma consequência. Eu acho que a gente não trabalha para ganhar o prêmio, a gente trabalha para mudar o comportamento da vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, trazer a qualidade de vida, mudar o foco, o eixo delas saírem e elas ficarem, né? E isso gera uma consequência. A gente chega ao nosso 30º prêmio agora, né? Em 2 anos e meio, né? Fomos eleitos o melhor modelo de educação do Brasil pelo Sebrae, né? Ganhamos entre as 7 cidades. Então isso só valida que a gente está no caminho certo. E agradecer também aqui, não posso deixar de agradecer a gestão do CREA, né, do Paraná, o trabalho que vocês estão fazendo. O Clube da Minha Ascari, hoje posso tratá-lo como amigo, e é um cara que eu admiro muito pela coragem, a competência. Agora tivemos o Brasil aí subindo, né, por Confea. Então temos o Claudemir, que está aí na direção geral. Então, e acho que todo esse trabalho que o CREA vem fazendo pelas suas associações, né, por tudo de como que ela se espalha no Paraná, a gente é muito forte. Nós, engenheiros, somos muito fortes se a gente conseguir criar metodologias que toquem na vida das pessoas, né? Isso eu acho que é o grande desafio que nós temos agora. Cara, mais de 85% das cidades tem menos de 15 mil habitantes. Então, eu acho que é um legado legal. Deixe seus contatos, que acho que ficou faltando aí, para o pessoal poder te procurar ali nas redes sociais. Bom, se precisar, meu contato no Insta é o @ioliveirapr, né? Tem também o e-mail da própria secretaria. Se quiserem é o SECT, SECTI, SECT, né? @açaí.pr.gov.br. E qualquer coisa também, só procurar o CREA, que o CREA me acha. Eles vão sempre me achar, porque eu estou sempre à disposição. Acho que esse é o primeiro ponto. É nós da classe nos juntar conhecimento e fazer a coisa acontecer. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam nas multiplataformas. Agora dê aquela curtida e fiquem com o comentário do presidente do CREA.
Olá pessoal, é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos os participantes deste evento. Esse é mais um encontro técnico realizado com apoio e investimento do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. O CREA Paraná é o único CREA do país que possui 3 linhas de investimento para o aperfeiçoamento técnico, cultural e científico de profissionais das engenharias, agronomia e geociências e a todos os acadêmicos que compõem o programa CREA Júnior. Os editais de chamamento público, editais de patrocínio e política de estande são iniciativas que resultam de mais de 300 atividades técnicas anualmente. São mais de 20 mil participantes impactados a cada ano. E nesse ano, estamos destinando 5 milhões de reais para essas iniciativas apoiadas pelo Conselho. Essas iniciativas também reforçam o papel do CREA Paraná como parceiro estratégico das gestões públicas, municipais, estaduais e até as nacionais. Esses materiais servem de base para decisões importantes e fazem parte do nosso trabalho permanente no programa Agenda Parlamentar do CREA Paraná. E para que todos os profissionais e acadêmicos tenham acesso a essas oportunidades, o CREA Paraná disponibiliza o Conecta CREA Paraná, um portal com centenas de atividades técnicas gratuitas, como cursos, congressos e eventos presenciais e digitais por todo o estado. No Conecta é possível também encontrar oportunidades de trabalho, estágios, consultar gratuitamente normas da ABNT e acessar diversos outros serviços pensados para a valorização do exercício profissional. É com muito orgulho que o CREA Paraná desenvolve, em parceria com as entidades de classe e as instituições de ensino, a maior política de valorização e capacitação profissional de todo o país. Agradeço a sua presença nesse evento. Esperamos encontrá-los em outras atividades que acontecem por todas as regiões do estado. Um bom evento a todos.